Futuri EXE, o podcast de gestão executiva do Futuri, está no ar. Antes de tudo, um disclaimer aqui. Estamos todos muito felizes aqui no Futuri com a repercussão do primeiro episódio e também do conteúdo que a gente tem gerado nas nossas redes sociais. Incrível a receptividade de todos. Bem-vindo a todos que gostam dessa área, se identificam, querem seguir carreira, aprender sobre o tema, ou apenas entender os projetos, as tomadas de decisões que influenciam diretamente dentro do campo. Isso que a gente discute aqui no Futuri EXE reflete lá dentro de campo. E no episódio 2 do Futuri EXE, Pedro Martins, bem-vindo de volta ao Futuri, porque já esteve no TPI em dezembro de 2020, andei procurando aqui no episódio 186. Bem-vindo de volta, Pedro Martins, executivo de futebol, atualmente no Cruzeiro. Dá-lhe, Pedro. Fala, Edu, muito obrigado. Obrigado a todos aí do Futuri pelo convite. Você sabe que é sempre um prazer trocar ideia com vocês. Eu acredito demais no que vocês vêm fazendo aqui, de trazer o debate mais aprofundado sobre futebol. E, tá aqui mais uma oportunidade, é sempre uma felicidade. Então, vamos embora. Vamos embora. E eu tenho parceiro aqui, Vitor Fleck. Seja bem-vindo, Vitor. Prazer, Edu, prazer estar falando aí com o Pedro também. Recém aí o início dessa nossa caminhada, mas como o Edu bem falou, está sendo muito bem recebido, muito legal a recepção do pessoal para o conteúdo, tanto aqui no podcast como também nas nossas páginas. Então, um prazer aí poder estar construindo isso com vocês. Lá no TPI, Pedro, a gente sempre começa pelo contexto, tudo é contexto. E tem um contexto que eu queria começar, acho que é um bom gatilho para essa nossa conversa, que é um momento da indústria. Recém ontem, esse episódio está sendo gravado no dia 15 de dezembro, vai ao ar no dia 22 de dezembro, provavelmente, mas eu estava vendo uma notícia que o Bayern, junto com o LAFC da MLS, montaram uma joint venture e compraram uma cota majoritária no Racing do Uruguai. Isso é incrível como isso está acontecendo, está tudo mudando tão rápido, Pedro. E esse é o momento da profissionalização, enfim, também, né, Pedro? Exato. A gente está acompanhando aí, né, os movimentos atuais, eles são globais, né? Além desses grandes grupos, né, que a gente tem aí o grupo City como o maior exemplo, que começou a desbravar uma estratégia mais global e tentar explorar diversas indústrias em diversos países. E depois a gente foi vendo outros grandes grupos procurando fazer, cada um dentro do teu cenário, do teu contexto, movimentos similares, né? E a tendência é que isso só seja ampliado. Eu não consigo ver isso voltar para trás, né? E necessariamente isso vai impactar o futebol brasileiro. Não tem como, né? A gente já está vendo aí os movimentos das SAFs, né, os grupos que estão entrando hoje no futebol brasileiro, e isso está gerando um impacto direto no processo de tomada de decisão, tanto com relação a escolhas, né, de treinadores, executivos, jogadores, né, os valores estão sendo impactados de maneira imediata e às vezes até preocupante, e eu acredito que se a gente ficar atento aí ao que está acontecendo no mundo todo, a gente consegue antecipar alguns movimentos aí e consegue ganhar espaço também. Falando aí especificamente sobre hoje a minha posição no Cruzeiro, a gente vem procurando fazer isso para entender como que o clube consegue se posicionar perante esse contexto geral. Bacana. Pedro, eu estava conversando até com o Edu fora do ar ali, e é interessante porque quando a gente observa o teu currículo, chama uma coisa que me chamou bastante atenção, é que ele foge um pouco do que é o padrão, digamos assim, do executivo hoje no futebol brasileiro, né? Que muitas vezes é um perfil de alguém que está na política do clube e acaba fazendo essa transição de carreira por uma eventualidade ali, algumas coincidências que acontecem. E a impressão que a gente tem aqui no teu caso foi um processo um pouco mais premeditado, né? Então, tu fez o MBA da Universidade de Liverpool, que é um curso, que os feedbacks que a gente tem desse curso é sensacional.
Então, eu queria que contasse um pouquinho mais sobre como foi essa tua trajetória, se a profissão executiva foi algo premeditado, ou se a ideia era inicialmente trabalhar com futebol, ou se foi em algum sentido, uma coincidência. Eu queria entender como é que foi um pouco essa tua trajetória até chegar onde tu está hoje. Hein, Vitor? E a gente tem também uma questão dos executivos que eles todos iam ser jogadores de futebol, mas em algum momento uma lesão no joelho botou ele para estudar. Exatamente. Olha, Vitor, eu decidi trabalhar com futebol muito cedo, né? Então, diferentemente aí de diversas outras pessoas, foi uma opção trabalhar com futebol. Eu sempre fui um apaixonado pela indústria, né? Desde garoto. Eu tentei jogar, Edu, mas eu identifiquei rápido que o meu campo não era esse, né? E ali, jovenzinho já na Ferroviária, eu falei, bom, eu vou tentar estudar e me preparar para isso. E tive a oportunidade de muito cedo conhecer a estrutura de um clube de futebol, né? Então eu trabalhei, aos 17 anos eu já estava trabalhando no Atlético Paranaense. E isso foi, de alguma maneira, pavimentando o meu caminho dentro do futebol, porque eu não mudei de área, né? Eu fui ganhando experiência, me preparando, estudando, obviamente. Entendi que era necessário dar um salto com relação à minha formação quando eu vou para a Inglaterra. E a Universidade de Liverpool me deu muita ferramenta para conseguir entender um pouco melhor o cenário que a gente estava envolvido, além das outras experiências, né? A minha passagem no Queen's Park Rangers, a minha ida para a Ferroviária foi de aprendizado mesmo, né? A desenvolver um projeto de futebol e conseguir, com limitação de recursos, construir uma estrutura de funcionamento que pudesse ser competente e obter resultados, né? E também a minha passagem na Federação Paulista, acho que foi uma grande escola, porque além das pessoas que ali estão, né, as lideranças que ali estão, você lidar com uma estrutura de organização de competições, cara, é sensacional, porque você começa a olhar e entender o futebol através de outro lado, né? Você começa a entender que o futebol deve ser organizado, e você começa a entender a cadeia como um todo, que se não tiver uma liderança e não tiver uma diretriz clara, os clubes vão tomar decisões ruins, né? Então, assim, ali para mim ficou muito claro que não dá para esperar que todos os clubes sejam bem geridos, a não ser que você consiga dar uma diretriz para que isso aconteça, né? E é esse caminho todo que me levou ao Cruzeiro, né? E eu acho que a experiência que eu tenho hoje como diretor de futebol do Cruzeiro e tá na mesa para desenvolver um projeto sólido, sustentável, para um clube desse tamanho e com grandes ambições, tem sido mais uma grande etapa na minha carreira profissional, porque você tem que lidar com um contexto de pressão, né? Você tem que lidar com a ansiedade, com uma torcida que está habituada a vencer e que pegou um clube que passou por um processo extremamente doloroso, assim, né? De quase destruição completa de um clube, né? Então, eu acho que, falando um pouco mais da minha carreira, todas essas experiências, por mais que elas não tenham sido planejadas, né? O planejamento vem através dos não, né? Você vai falando não para algumas coisas e sim para as coisas que fazem sentido, né? E eu fui desenhando isso, pensando sempre, colocando sempre o aprendizado que eu ia ter naquele contexto, naquele cenário, e principalmente com aquelas pessoas. Todos os lugares, desde Atlético Paranaense, Ferroviária, Federação Paulista e Cruzeiro, eu olhei para as pessoas que estavam envolvidas no processo decisório. Porque com essas pessoas e com esse contexto, eu acreditei, né, e acredito hoje, que eu poderia desenvolver o que eu penso e eu poderia crescer e continuar evoluindo como profissional e como pessoa. Pedro, nos últimos 3 meses, eu devo estar falando com uns 3, 4 clubes por semana, principalmente em função do Futlink e especialmente com o pessoal de departamento de mercado. E é incrível como cada clube
tem uma abordagem diferente sobre o seu departamento de mercado, o que esperar disso, quanto investir nisso. Só que quando a gente sobe para gestão executiva do futebol, essa discrepância entre os clubes é muito grande ainda. Um executivo de futebol num clube, ele trabalha e faz e tem responsabilidades completamente diferentes de outro clube. É incrível como isso muda. Os clubes são tão parecidos e tão diferentes ao mesmo tempo. O que faz um executivo de futebol, Pedro? O que um executivo de futebol faz? Vamos falar para o nosso público aqui, porque incrivelmente ainda é um mistério. As pessoas parece que está colado no executivo a relação com contratar jogadores e vasculhar o mercado. Parece que é isso. Conta para a gente o que faz um executivo de futebol, Pedro. Cara, provavelmente essa pergunta que você faz, e se você fizer para diversos executivos, você vai ter respostas completamente distintas. A minha visão com relação à função, cara, e é o que eu acredito, de fato, eu acredito que o diretor executivo ele tem a função de organizar o projeto desportivo e conseguir conectar o estratégico com o operacional. Então, se você tem de maneira clara qual é a tua estratégia, onde você quer chegar, como você quer chegar e que orçamento que você tem para fazer isso, o diretor executivo ele tem a responsabilidade e a função de traduzir isso para a operação. E aí a operação a gente pode falar desde a área de performance e saúde, a área técnica, que vai envolver aí análise de desempenho, análise de mercado, toda a área metodológica da instituição, né? A área de planejamento e controle, que eu acho que é uma área fundamental, que está diretamente atrelada a um departamento jurídico, a uma área de registro, mas que ali você vai conseguir fazer uma gestão de contratos e conseguir estabelecer padrões, metas e estabelecer um funcionamento para a lógica financeira dentro do departamento de futebol. E eu tenho uma outra área que eu acredito que deve sempre existir, que é uma área de novos projetos. Né? Então, que é uma área que é onde você abre uma caixa para olhar para as melhores práticas, para você conseguir entender o que você consegue conectar, que está sendo desenvolvido nas melhores ligas e melhores clubes do mundo, com a tua realidade e com as tuas necessidades. Né? Eu acredito que o diretor de futebol ele tem a função de gerenciar isso, organizar isso, para que isso esteja funcionando muito bem, para que você tome as melhores decisões. O futebol é complexo demais, cara. E eu acredito de verdade que se você tiver dentro de um departamento que não tiver organizado e estruturado, você vai tomar decisões ruins. Principalmente se você tiver um controle orçamentário e tiver que respeitar esse orçamento. Né? Qual que é o grande problema hoje, olhando o futebol brasileiro? Né? Você não leva o clube para esse lugar de organização, de gestão, de estruturação do departamento de futebol, porque você não tem controle financeiro. Então, se você tiver controle financeiro, se você tiver um fair play que de fato seja sólido, para que lugar que você joga o clube? Para a estruturação, organização e estabelecimento de boas práticas de gestão. Como você não tem isso, na maioria das vezes, os clubes olham para solução de problemas, o gastar mais, o contratar mais. Tá sempre olhando para fora e não olhando para dentro. Né? O que brilhou nos meus olhos e faz sentido na minha vida hoje, e por isso que eu gostei da proposta do Cruzeiro quando eles me convidaram, foi justamente o objetivo de estabelecer um clube sólido através de boas práticas de gestão e que vai procurar a sua reconstrução através da reconexão do clube com a sua gestão, com controle financeiro, e não através de aportes de um dono. Isso me motiva e me convidou a vir e entrar de corpo e alma nesse projeto, porque o clube não está procurando a solução fácil. Ele está procurando a solução que, de alguma maneira, vai trazer a sustentabilidade no médio e longo prazo, independente do aporte do dono. Pode até ser o Ronaldo dono daqui 10 anos, mas não vai depender do caixa dele, da pessoa, né? Vai depender dessa estrutura e dessa máquina que está funcionando.
Eu penso que o diretor de futebol, e hoje é a minha função dentro do grupo, é conectar as diretrizes estratégicas, que aí tem Ronaldo, Paulo André, que pensam em como eles querem o futebol do clube, com a operação, com todas as áreas que aqui eu já mencionei, e tentar operacionalizar isso da maneira mais eficiente e com as pessoas certas, né? Se for de outro jeito, cara, se for para ser um diretor de futebol apenas contratador de jogador, na minha cabeça não faz sentido, porque é resumir a uma função muito pequena essa figura que é estratégica. E às vezes eu olho para fora e vejo os canais de comunicação falando sobre a função de um diretor de futebol, simplesmente linkando ele contratou o A, o B, o C, o D, né? Como se essa tomada de decisão também fosse apenas do diretor de futebol. Está errado, se for, né? Porque aí entrando um pouco nessa área, na minha visão, a contratação, a decisão final, ela é fruto de um processo que você está debatendo com todas as pessoas competentes na área. E aqui a gente envolve o diretor de estratégia, né, o Paulo André, o diretor técnico, o Paulo Tuori, o treinador, né, e todas as pessoas que estão analisando com profundidade os jogadores para se tomar a melhor decisão dentro do orçamento disponível, né. É assim que eu penso e acredito que o futuro da indústria está direcionado para aí. Não consigo enxergar outro caminho. Mas existem meios, formatos e diversas pessoas que podem apresentar uma outra solução para isso. Mas isso é o que eu acredito e o que eu trabalho para que o Cruzeiro continue se desenvolvendo nesse modelo. Não, bacana, Pedro. Até interessante, porque a gente falou aqui de restrição de orçamento e etc. E assim, eu queria entender um pouco mais, como tu bem colocou, assim, não se faz futebol. Os clubes, muitas vezes, eles têm essa visão de que para ter mais performance, necessariamente eu preciso gastar mais, né? E, enfim, eu queria entender um pouco mais, na tua percepção, como é que é possível vender um projeto, seja para um jogador, seja para um membro de staff mesmo, não necessariamente alguém que trabalhe diretamente no campo, ou até mesmo um treinador. Como é que tu percebe que pode ser vendido esse projeto quando se está respeitando um orçamento e, enfim, dentro desse contexto de um projeto que respeita essas restrições financeiras, visando a sustentabilidade do clube no longo prazo? Olha, não é fácil, Vitor. A gente procura a todo momento, né, dependendo do perfil da contratação, expor o tipo de projeto que a gente tem e o fato da gente querer cuidar da individualidade do atleta, né? Então, todos os nossos protocolos aqui procuram respeitar muito a característica do jogador. Aí te falo de performance, área de saúde, toda a nossa área que procura a prevenção de lesões, né? A gente não vai tratar 30 jogadores da mesma maneira. A gente vai procurar a individualidade dele e entender como ele pode ser potencializado em todos os aspectos, né? E a gente procura a todo momento mostrar isso para ele através de dados, as ferramentas que a gente utiliza. Tem jogadores que se preocupam com isso, empresários que se preocupam com isso. Tem outros que é só dinheiro, né? E eu já conheci alguns casos em que depois os caras vêm falar que se arrependeram, porque deixaram de vir para o Cruzeiro, foram para um outro lugar por mais dinheiro, e o cara não apresentou a performance porque de fato não conseguiu se adaptar, não conseguiu de fato ser feliz ali, né? E para um jogador conseguir apresentar a performance que ele procura, muitas vezes necessita também de um esforço da instituição, né? Para o clube fazer virar essa contratação dar certo, né? E com relação ao treinador, acho que é a mesma coisa, assim,
às vezes gera frustração, porque você vai lá, gasta um tempo considerável apresentando um projeto esportivo, apresentando uma lógica de funcionamento, apresentando como você pode ajudar aquele cara a ter resultado, e depois, por X mil reais a mais, o cara toma uma decisão de ir para outro lugar, né? Mas eu acho que a nossa função é continuar fazendo esse trabalho sempre, porque também, de alguma maneira, e aí a reflexão que a gente faz aqui se essa figura foi por mais dinheiro só porque queria ganhar um pouco mais de dinheiro, às vezes não era a figura que daria certo no nosso contexto, no nosso ambiente, né? Principalmente falando de treinador, né? E eu acredito que, ao longo do tempo, e a gente faz isso assim, desde a Ferroviária, né? Atlético Paranaense, então é um método de trabalho, né? Que a gente, obviamente, a gente vai ajustando. Eu tomo muito cuidado de fazer com que a equipe de trabalho também pense e encontre esse caminho como uma solução, né? Então, hoje, a equipe aí de análise de mercado, que muitas vezes faz essa primeira abordagem a jogadores empresários, também procura sempre apresentar o projeto como um caminho para que se aumente a performance. Então, as pessoas precisam entender que o Cruzeiro pode ser uma ferramenta para que se potencialize a performance, né? E isso principalmente porque a gente não vai ganhar no dinheiro. Dentro da guerra que existe hoje, e dentro da prateleira de jogadores que a gente busca, a nossa guerra, se for levar só para o lado financeiro, a gente não vai ganhar. Dificilmente vai ganhar, né? E tem dado certo em muitos casos, né? Então, eu acredito que esse método também ajuda a ir formando uma imagem da instituição para o mercado. As pessoas vão começando a entender qual que é o perfil de jogador pro Cruzeiro, né? Qual que é o perfil de treinador pro Cruzeiro, né? E como isso vai dando resultado no médio e longo prazo. Eu acho que a tendência com a chegada desses grupos e dessas SAFs aí é que esse nível de abordagem comece a ser mais rotineiro, né? Cada um do seu jeito, cada um da sua forma, cada um utilizando as suas armas, né? E eu espero, de verdade, que o nível de debate comece a ir para esse lado, que aí a gente começa a ver quem é mais competente nesse aspecto e não somente de quem paga mais, né? Vamos sair do departamento de mercado, Pedro, nós vamos para outro departamento dentro da área do futebol, que pela conversa que eu tive com o Rico no webinar, com o Rui Costa e outros executivos que passaram pelo TPI, é muito importante, mas não aparece tanto na mídia, que é o departamento médico, de saúde, de ciência. Cada um tem adotado um nome e tem se estruturado diferente. Como é que se mede o departamento médico, a performance, a eficiência no departamento médico, já que ele depende tanto da fisioterapia, do volume de jogos, do volume de treinamento, do interesse do jogador em se recuperar da lesão? Qual é a tua visão sobre o departamento médico ou de saúde? Como é que você chama aí no Cruzeiro, Pedro? A gente tem o departamento de performance e de saúde. Eu dividi porque tem duas gerências, tá? Okay. Mas eles são extremamente conectados, né? Então não dá para você avaliar a performance sem avaliar a saúde, né? Então assim, a nossa visão é que é um departamento estratégico. A gente tem protocolos do clube, independente do treinador que esteja, essa figura, ela precisa dialogar de maneira intensa com esse departamento. Normalmente se avaliava departamento médico pelo volume de lesões, né? Era mais simplista, né? E hoje a gente consegue, a gente trabalha muito para entender a individualidade do atleta, qual o desequilíbrio que ele possa apresentar nas avaliações que a gente faz de maneira recorrente, justamente procurando avaliar como prevenir lesões, né? No fim do dia, a lesão representa dinheiro que você está perdendo, né? A gente fez até recentemente aí um levantamento sobre a quantidade de dinheiro que ficou no DM durante a temporada, né? Mas do nosso lado, o que a gente procura fazer é entender, quando existe a lesão, né,
entender a origem dessa lesão, né? Por que ela aconteceu, como ela aconteceu, qual o contexto e qual o cenário, para que a gente consiga, primeiro, entender o perfil daquele jogador, se ele precisa receber de maneira individualizada algum tratamento específico, ou se tem algo que está sendo impactado pelo volume de treino, né? E isso, naturalmente, a gente precisa estar constantemente avaliando e levantando as métricas para cruzar, né? Então, a gente cruza os dados para entender padrões, mas principalmente olhando para cada atleta, porque aí é um nível de profundidade que você precisa ter para você entender como aquele cara está dormindo, como ele está se alimentando, como de fato ele está se preparando para o treino, para ver se isso tem algum impacto, né? E não só para... Aí também dá para levar para frente esse debate, porque não é só na lesão que você precisa avaliar isso, porque você consegue potencializar a performance se você consegue ter os dados e as informações necessárias. Então, a gente procura entrar nesse nível de detalhe para ver como que a gente consegue potencializar aquele cara, né? Isso tudo, para você conseguir fazer, você precisa ter gente boa. E aí a gente é muito chato o processo de seleção aqui na área tanto de saúde quanto de performance, porque não dá para trazer o amigo do amigo, sabe? Assim, você precisa entender se o preparador físico, o fisiologista, seus fisioterapeutas, se toda a equipe se os próprios médicos, né? Se toda essa equipe, ela tem uma sinergia, se elas acreditam no mesmo método, e se a gente consegue fazer esse método evoluir, né? E a gente toma muito cuidado aí no processo de tomada de decisão, para a entrada e também para a saída. Se tem alguém que não está comprado nesse modelo, às vezes ela atrapalha e aí a gente precisa tirar, né? Mas eu acredito, é um departamento extremamente estratégico. Acho que se você não der esse olhar para essa área, você começa a perder jogo aí. Você começa a deixar de ganhar pontos através desse setor. E eu acho que você precisa dialogar com o treinador nesse aspecto. Não dá para entregar 100% a chave para um treinador com relação à área de performance, por exemplo. Porque ele não tem o histórico dos atletas. Ele não conhece o atleta no seu detalhe, na sua especificidade. Como você vai entregar a chave para o preparador físico que acabou de chegar? A gente pode até vir um preparador físico que vai dialogar com essa estrutura e entender o método do clube. Eu penso dessa maneira e eu acho que é assim que você vai continuar crescendo e evoluindo, aprendendo com os erros. Vitor, e até um detalhe importante sobre isso é que hoje em dia é muito difícil um treinador vir sem o seu preparador físico, né? A comissão técnica está cada vez com mais profissionais. Agora já começa a chegar também o treinador de goleiro junto. E eu vou ter que te atropelar aqui, Vitor, só para Não, tranquilo. Refletir um ponto com o Pedro sobre isso. As comissões técnicas vêm cada vez com mais profissionais, mas é um conceito lá do Atlético Paranaense, por onde tu passou, Pedro, assim, de diminuir a influência do treinador, a ponto de, daqui a pouco, diminuir o reflexo de uma eventual troca de treinador também. E a gente chega numa pequena contradição aí. A comissão técnica cada vez maior e o clube tentando cada vez assumir o protagonismo dessa relação. Me parece coerente que o treinador traga o seu preparador físico, porque o modelo de jogo tem tudo a ver com a preparação física, né? Mas, por outro lado, é exatamente isso que o Pedro falou, né? O clube tem que se apropriar dessa questão física também. É uma contradiçãozinha que rola aí, Pedro? Como é que é esse embate? Eu acho que a contradição acontece... Pedro, até porque teve uma onda no futebol brasileiro da comissão permanente, né? Em que, não, agora só muda o treinador e pronto, e o resto fica... Não deu muito certo, né? Cara, assim, eu acho que tem que partir da premissa que não existe um modelo perfeito e modelo que vai te entregar o sucesso. Isso não existe, né? Eu acredito muito que a integração e a sinergia entre a comissão técnica que vem do treinador e a estrutura e staff que é do clube, ela vai acontecer
a partir do momento em que você tem um alinhamento conceitual em termos de ideia de jogo e método de trabalho. Se você tem esse alinhamento, fica muito mais fácil para que as pessoas sentem na mesa e consigam construir algo em conjunto. O problema é quando é conflitante, quando as pessoas que estão na estrutura acreditam no método e numa forma de trabalhar, e o treinador que vem é quase o oposto. Aí, de fato, aí você vai ter briga e algum lado vai perder, né? Eu acho que o ponto está justamente na construção de um conceito, de uma ideia que você vai trazer um líder que venha com seus auxiliares, que de alguma maneira dialogue e acredite nisso também. A gente vem tentando, né, dentro do Cruzeiro, estabelecer alguns limites, né, com relação à quantidade de pessoas, porque a gente tem a nossa estrutura, uma estrutura e a gente demonstra isso, que é uma estrutura que a gente toma muito cuidado no processo de tomada de decisão, de chegada. Então, são pessoas boas, e a gente tem deixado isso claro, que assim, não são pessoas meramente operacionais, né? Muitas vezes uma comissão técnica chega e trata esse staff como um staff apenas operacional. Né? São pessoas competentes, e gente competente normalmente quer trabalhar, quer participar mais da estratégia, quer participar mais da decisão. Né? E aí precisa ter essa integração e essa sinergia. Não é fácil fazer, te falo que é um baita de um desafio, mas eu acho que é o caminho que você precisa encontrar, porque eu não acredito em nenhum dos modelos extremos. Não acredito que você possa entregar a chave para o treinador do departamento de futebol e falar, faça da sua maneira. E também não acredito que você vai conseguir encontrar profissionais bons e preparados para o nível de exigência que hoje tem uma Série A de Campeonato Brasileiro, que chega apenas que venha trabalhar apenas sozinho, que venha com apenas um auxiliar. Né? E aí que está o conflito, né? É aí que está o desafio. Creio que, no médio e longo prazo, você pode formar uma estrutura interna, você pode formar profissionais dentro de casa, só que aí você precisa estar com uma cultura muito bem estabelecida, você precisa estar com uma lógica de futebol sólida que sustente um jovem treinador, um treinador formado em casa. Né? Mas isso leva tempo. Né? Eu não acredito muito nesse modelo em que você enfia o cara na fogueira lá e fala, coloquei o treinador jovem aqui, o auxiliar da casa, o treinador do sub-20, te vira. Eu acho que é a fórmula do fracasso. A tendência é que você acabe mandando esse cara embora ou você traga ele de novo para esse lugar. Então, para mim, o processo de formação de liderança, ele tem que acontecer dentro de casa, mas ele é um processo. Né? Ele não é simplesmente jogar o cara na fogueira. E o Pedro falou uma palavra-chave aqui também, Edu, que é essa questão de alinhamento e talvez principalmente na relação com o treinador, né? Então, um alinhamento com o treinador e às vezes até um alinhamento interno que a gente percebe que não existe dentro do clube, ou o clube está um pouco confuso quanto ao que ele realmente busca, o treinador. Então, às vezes, é um modelo de... Hein, Vitor? Lembrei de Edu e Arteta. Exatamente. Então, às vezes, é um alinhamento que é necessário, um modelo que precisa de muito tempo para ser implementado, ou às vezes um treinador que ele é contratado, por exemplo, para lançar jogadores das categorias de base no time profissional, mas que ao mesmo tempo, se os resultados não vêm, abre-se mão de lançar esses jogadores em prol dos resultados. Né? Então, a gente percebe que às vezes existe essa confusão, tanto na relação com o treinador, como eu mencionei antes, às vezes até uma falta de alinhamento interno dentro do clube. Então, eu queria que o Pedro falasse um pouquinho mais sobre essa questão e se, eventualmente, esse alinhamento pode ser feito até, às vezes, no próprio contrato, né? Então, ou pelo menos nas conversas iniciais, deixar muito claro as metas que são esperadas desse treinador e para quando chega esse momento de turbulência, se retornar nessas metas e analisar, putz, às vezes os resultados não estão vindo, mas o que a gente conversou lá no momento da contratação era que a avaliação do trabalho ia ser por outras frentes que estão dando resultado, né? Essas outras, seja revelar jogadores ou, enfim, as outras métricas que foram estabelecidas ali no início. Então, eu queria entender um pouco mais o que o Pedro pensa sobre esse tema. Hein, Pedro? E eu queria pegar uma carona e acrescentar mais um ponto ainda,
que a indústria do futebol contrata e paga 5 milhões de dólares, 6 milhões, 10 milhões, sem conversar com quem está contratando. Tu conversa com teus contratados antes de assinar o contrato, Pedro? Conversa. Esse é o nosso grande ponto aí, né, cara? A gente vem estabelecendo processo de seleção aqui, né? Não é fácil, assim, esse ano para a gente foi um ano ruim, porque a gente passou por algumas trocas de comando técnico, a gente não gostaria de fazer isso, né? Mas até por isso que a gente acredita que processo de seleção é importante e fundamental, porque você tem que estudar primeiro qual que é o método, qual que é a forma de trabalho desse profissional. Você precisa conhecer ele também no aspecto pessoal, então tirar o máximo de informação sobre que ser humano que você está trazendo para liderar a tua organização. E, além disso, você precisa fazer alguns pactos antes da contratação. Então, assim, que tipo de pacto que você vai estabelecer com esse profissional para que se respeite o projeto desportivo, para que se respeite a cultura interna, para que, ou ele mesmo, colocar alguns pontos que são inegociáveis para ele. Você tem que fazer esse pacto, para que você diminua o número de surpresas e essas surpresas não gerem instabilidade no ambiente, né? Não é fácil, porque sempre que você está contratando um treinador, normalmente você está sob pressão, né, para tomar a decisão. E aí a tendência, né, e a média dos clubes é tomar a decisão rápida, né, porque você precisa dar uma resposta para o meio externo, né? Ficar sem treinador, muitas vezes, é sinônimo de incompetência, né? E na minha visão, às vezes, não. Se você estiver tocando um processo, às vezes você simplesmente está minimizando a tua margem de erro, né? Mas eu concordo, assim, eu tenho tentado, e eu venho aprendendo muito durante esses processos de avaliação e troca de ideias com o treinador, eu venho tentando ver o quanto que essa pessoa se integra à nossa cultura de trabalho, sabe? Às vezes isso é tão ou mais importante do que as ideias que ele vai colocar no campo. Porque se ele se adequa a uma cultura de trabalho, primeiro ele vai entender que perfil de jogador que você tem, que perfil de profissional que você tem, e aí, na prática, esse cara vai ajustar o modelo. Se ele chegar muito fechado, ele pode ter uma ótima ideia, pode ter uma ideia sensacional, um método muito bom, pode ser um ótimo treinador de campo, inclusive. Mas a tendência de fracasso ou de erro é maior, porque muitas vezes o cara faz um Ctrl-C, Ctrl-V, né? Ele pega o modelo que ele implementou no clube X e tenta implementar no clube Y, sendo que tudo mudou, né? Mudou o país, mudou a cidade, mudaram as pessoas, mudou o ambiente, mudaram os jogadores, mudou tudo. Por que você vai implementar o seu mesmo método de trabalho em histórias diferentes, né? E a capacidade de adaptação e ajuste, eu acho que é uma baita virtude do treinador, né? E se você vê os treinadores aí que estão no altíssimo nível, são caras que têm essa capacidade muito bem ajustada, tirando aqueles que recebem o time do jeito que eles querem, né? Que aí é o contrário, né? Os caras compram o time para o treinador, né? Mas como isso é exceção, eu vejo que bons treinadores são os treinadores que ajustam o teu método de trabalho ao contexto e ao ambiente. Pedro, curto prazo versus longo prazo é uma dicotomia? Eles são antagônicos? Existe curto prazo sem longo prazo? Como é que tu vê isso? Porque agora, quando a gente terminar essa conversa e tu abrir o teu Twitter, alguma coisa parecida, vai ter cobrança para ti. A gente quer hoje o treinador, quer o jogador, já quer ser campeão imediatamente, mas, por outro lado, tem um projeto, um plano. Como é que tu vê isso? A dicotomia curto prazo, longo prazo, são antagônicos? Cara, eu vejo... eu acho que o teu processo de tomada de decisão e o teu dia a dia, você precisa tomar essas decisões urgentes de curto prazo, sempre olhando o que você quer atingir e onde você quer chegar, né? Eu não consigo tomar uma decisão só olhando no hoje, assim, né?
E até algumas decisões você teve que tomar, por exemplo, essa temporada que passou, tive que tomar algumas decisões de cabeça quente, decisões difíceis, emergenciais, mas que hoje, olhando para trás, você fala, cara, tá ajudando a formar a cultura que a gente está querendo construir ali na frente, né? Então, eu entendo como parte de um processo. Assim, as decisões que você está tomando hoje, você precisa tomar para resolver o problema agora, mas você não pode deixar de olhar para o que você quer construir ali na frente, principalmente se elas forem completamente antagônicas, né? Assim, e esse é um ponto que sempre me leva à reflexão. Assim, eu nunca gosto de dar um passo atrás. Às vezes você pode dar um passo ao lado, né, pensando na construção do projeto. Mas a maioria das vezes a gente pensa em tomar as decisões, dando um passo à frente, olhando o que o Cruzeiro quer ser ali no futuro. Acho que o futebol brasileiro convive com esse problema a todo momento. Assim, a maioria dos clubes eles são imediatistas. Não estou falando necessariamente dos diretores executivos, mas as pessoas que assinam e tomam as decisões, muitas vezes elas são pressionadas pelo meio externo, e o fato dele precisar ganhar a próxima eleição, ou dele ter que responder para a torcida de alguma maneira, isso acaba prejudicando demais o desenvolvimento de projetos esportivos. Às vezes você vê clubes que não estão evoluindo ano a ano. Eles só eles cometem às vezes até os mesmos erros, né? Isso para mim que é o problema, assim. Aqui no Cruzeiro a gente errou pra caramba, mas acho que o nosso desafio é aprender com o erro. E a gente só faz isso porque não tem eleição, né? Assim, o dono continua sendo o mesmo e ele nos cobra isso. Cara, a gente vai errar diferente. A gente precisa tomar decisões diferentes daquelas que a gente viu que já não funcionaram, né? E isso eu acho que faz com que um projeto desportivo cresça e evolua, porque você vai formando uma cultura desportiva, uma cultura de futebol. Eu falo muito nisso porque o centro de treinamento de um clube de futebol, ele precisa transpirar uma cultura, uma mentalidade, né? E se você não estiver trabalhando para formar isso, eu acho que você está errando, né? E te falo porque você vê hoje os principais clubes do Brasil aí, o próprio Palmeiras, o jeito que ele está ganhando. Se pisar no Palmeiras hoje, o Palmeiras transpira uma cultura. Assim, tá bem claro qual que é a mentalidade do clube e como eles funcionam, né? Isso leva tempo. E eles conseguiram fazer isso, e você vai reforçando e melhorando isso, ganhando, né? Coisa que eles fizeram pra caramba esses últimos tempos. E não deixa de ser um exemplo e um case importante. Bacana. Uma outra característica dentro desse processo mais imediatista, que até a gente costuma conversar bastante, eu e o Edu, às vezes, no momento da troca, além de toda a pressão que é inerente ali, né, às circunstâncias de quando se debate uma troca, o clube, muitas vezes, ele faz a escolha com base no que está disponível no mercado e não no que ele planejou, né, não dentro exatamente do que tu mencionaste do projeto desportivo do clube. Então, às vezes, não existe um planejamento para repor e para quem vai substituir essas peças, seja um jogador, seja um treinador, ou às vezes seja o próprio executivo de futebol, né? Então, eu queria entender um pouco mais assim, de como tu enxerga, Pedro, essa questão do planejamento da sucessão do clube, tanto do ponto de vista do elenco, que a gente sabe que o futebol brasileiro, enquanto um mercado que é fundamentalmente formador de atletas, né? Então a tendência é a gente perder muitas peças ao longo dos anos, como também do treinador nos momentos de pressão, e claro, aí foge um pouco do papel do executivo de futebol, mas claro que deveria pelo menos existir um planejamento de sucessão ali do próprio executivo quando se decide que é o momento de fazer a troca. Tu não quer que o Pedro procure um substituto para ele, né? Não, exatamente, justamente, é isso que eu falei. Tipo, essa parte foge do alcance do Pedro. Mas eu digo. Eu acho que não foge, cara. Mais eu não acho que foge. Eu acho que inclusive, minha responsabilidade formar um próximo diretor de futebol, cara. Porque não tem profissional melhor para se contratar.
se não for aquele que está vivendo a cultura, aprendendo, entendendo o processo de tomada de decisão. Eu acho que se você está falando de um clube que está procurando montar um projeto de futebol sólido, inclusive o diretor de futebol, ele tem que ser avaliado pela formação do seu sucessor. Acho que grandes empresas e grandes indústrias, elas estão a todo momento procurando isso, né? Procurando o desenvolvimento do próximo. E se você for olhar, as principais empresas do mundo, o próximo está dentro de casa, né? E eu acho, assim, te falo que hoje, assim, não é algo que está sendo desenvolvido, mas eu penso que dentro de um clube como o Cruzeiro, de tamanho, importância, e com o projeto que está sendo construído, ele tem que olhar isso. E tem que ser minha função, inclusive, né? Mas esse processo de tomada de decisão na sucessão, aí eu sempre coloco um pouco no tempo, porque tem duas grandes variáveis, né? A primeira é orçamento, e a segunda são as vendas necessárias que você precisa fazer, às vezes sem querer, né? Às vezes você acredita que tem um atleta que pode te render ainda por mais 1 ou 2 anos, pode te apresentar uma performance interessante e você precisa vender para fazer o projeto continuar sendo sustentável, né? E do nosso lado, até treinador, existe a variável do orçamento também, né? Você precisa respeitar o seu orçamento. Muitas vezes, quando você pode até encontrar bons profissionais, mas no fim do dia você vai olhar e você não tem a capacidade de pagar o que é solicitado, né? Do nosso lado, sempre o cenário é tentar antecipar, né? Acho que o grande objetivo é estar preparado para antecipar os movimentos, né? Tanto de elenco, assim, a gente já sabe que normalmente as primeiras opções você não vai contratar, porque existe um mercado com maior capacidade de absorver esses jogadores, então você já sabe que essa lista vai rodar, né? E também acho que do nosso lado aqui cabe muito esse processo de integração com a base, que é ver, se eu vou buscar esse determinado atleta no mercado, eu vou tentar apostar um pouco mais nos meninos da base aí que estão subindo, que podem receber algumas oportunidades. Então, a gente vai colocando todas essas variáveis na mesa, a gente debate muito, né? Principalmente aí no departamento, tem muita reflexão, muito debate para ajustar e tomar a melhor decisão, mas você fica refém do contexto, né? O mercado é uma coisa muito louca, assim, e o mercado brasileiro, ele ainda não está... Primeiro que a janela de transferência não é janela de transferência, né? Eu acho que a janela ela funciona só para ser fechada, porque ela fica aberta na maior parte do tempo. Uma janela em que você tem ela mais tempo aberto do que período fechado, você sofre demais, porque você não consegue se organizar para isso, né? Então, imagina, agora nós estamos em dezembro e vão ter 3, 4 meses aí de janela aberta, né? Isso, muitas vezes, as pessoas reclamam, mas na minha visão, se você tem menos tempo, fica mais fácil e mais organizado para você tomar suas decisões. E eu acredito, se você olha as melhores práticas, se você vai para um mercado espanhol, mercado inglês, você, inclusive, começa a mapear um pouco melhor o perfil de contratação dos clubes e as movimentações dos clubes. E hoje a gente ainda não tem... Hoje ainda está muito instável e está tudo borbulhando. Então, assim, o mercado brasileiro, ele fica difícil de você antecipar cenários, porque tem muito rico novo, né? E ao mesmo tempo, muita variação, um volume muito grande de entradas e saídas, né? E aí a gente fica tentando, aí dentro da nossa equipe de trabalho, mapear todas as possibilidades para ver, com o nosso dinheiro, com a nossa capacidade orçamentária, dentro da nossa ideia de jogo, da nossa cultura, da forma como que a gente quer trabalhar, a gente consegue tomar as melhores decisões. É difícil, né? Por isso que às vezes a gente erra, né? Mas eu acho que esse exercício constante de ir evoluindo nesse aspecto vai fazer com que você acabe errando menos ao longo do tempo. Não, muito bacana. E às vezes até, complementando, às vezes até acontece da janela
do Brasil, que mesmo ficando aberto muito tempo, acaba fechando e a dos outros mercados continuam abertas. Ou seja, pode ser que o clube perca peças e não tem nem mais como repor. Eu prefiro menos tempo de janela aberta, mas alinhada com a abertura das janelas dos outros mercados. Eu prefiro assim. Não, total. Pedro, vocês estão me ouvindo? Não estão me vendo, mas estão me ouvindo aí, né? Sim, estou te ouvindo. Pedro, a gente está chegando no final. Qual é o projeto esportivo, qual é o executivo de futebol do mundo, assim, que tu vê e tu te inspira, tu acha bacana? O executivo ou um projeto mesmo, Pedro? Cara, eu sempre me encantei, assim, por projetos que têm uma característica e uma cultura bem estabelecida, assim, sabe? Eu acho que isso faz com que você desenvolva diferencial competitivo, né? Então, por exemplo, eu estudei durante muito tempo o Athletic Bilbao, né, que obviamente tem um impacto da cultura local, mas o que eles desenvolvem de atleta, o modelo de desenvolvimento de atleta, a cultura estabelecida com relação à lógica de contratação de treinador e de jogador, eu acho que é isso que faz com que eles sejam extremamente competitivos, mesmo com as limitações que existem, né? E agora, por exemplo, o que o Brighton está fazendo na Inglaterra é extremamente interessante também. Todo clube que toma uma decisão de se posicionar na indústria e fala, cara, eu estou abrindo mão de todo o resto e eu vou focar nisso aqui, me interessa. Porque eu acho que dialoga com o desenvolvimento da indústria. Eu acho que o futebol, ele tende a ir para esse lado. Você precisa escolher um caminho, você precisa desenvolver uma especialidade. Se você for especialista em algo e se tornar muito bom nisso, a tua tendência é que você ganhe jogos, mesmo com uma receita menor. Obviamente, quando você tem uma capacidade de investimento maior, você não precisa fazer isso. Porque aí fica muito mais fácil o seu caminho, porque você precisa só investir bem, tomar as melhores decisões, porque você já está no topo do mercado. Eu estou falando dos underdogs, né? Dos que têm menos dinheiro que os outros e que conseguem apresentar uma performance superior à tua capacidade financeira. E esses dois me chamam muito a atenção. Eu gosto muito de entender o processo de tomada de decisão deles com relação à escolha de tudo. Jogador, treinador, formação de atletas, né? Porque eu acho que é uma diretriz que tem um impacto direto na cadeia, né? Mas eu acho que o futebol mundial está se desenvolvendo tanto que dá hoje aí para levantar diversos outros clubes que estão escolhendo esse caminho para que eles consigam ser competitivos. E esse é um debate de estratégia, cara. E eu acho que é uma coisa que no futebol a gente fala muito pouco. Qual que é a tua estratégia? Qual que é o caminho que você quer seguir? O que você quer para a tua vida? Não pode ser só ganhar. Porque ganhar só ganha um. Não dá para o ano que vem a gente ter 19 perdedores no Campeonato Brasileiro. Tem que ser mais divertido que isso, senão o futebol fica chato, cara. Então, na minha visão, ou a gente começa a falar sobre estratégia e escolher caminhos, e aqui no Cruzeiro a gente está escolhendo alguns caminhos, porque aí a gente vai começar a debater sobre isso. Como que você quer formar jogador? Qual que é o teu perfil de jogador que você quer formar? Que tipo de jogo que você quer jogar? Que tipo de jogador que você vai contratar? Sabe assim, isso sim é divertido. E hoje, cara, tá, assim, com todo respeito aí, assim, tá tudo pasteurizado, cara, tá todo mundo errando igual. Boa. Tem um ou outro aí que tá errando diferente. E eu gosto de errar diferente, porque errar todo mundo vai errar. Sim. Então, ou a gente erra diferente, tomando decisões diferentes, escolhendo caminhos distintos, ou o futebol brasileiro vai ficar muito chato, cara. E eu acho que o caminho que a gente tem que começar a desenvolver, e precisa vir de cima, precisa vir da CBF, das federações, a gente precisa alimentar isso nos clubes, no processo de tomada de decisão dos clubes. Se a gente fizer isso, vai ficar legal pra caramba. E já é uma indústria que tem um potencial gigante. É só fazer isso que a gente já está lá, no topo. Porque o potencial já é gigantesco, né? Então, não sei se eu respondi a tua pergunta, mas é o que às vezes me motiva e que brilha nos meus olhos, é falar sobre a estratégia dos clubes do futebol brasileiro e olhar o que está sendo feito e aplicado na prática. Porque aí a gente vai começar a falar de diretores de futebol que executam bem a estratégia, de treinadores que executam bem a estratégia. E aí você desce para a cadeia inteira
e a gente vai falar de gente muito boa, que existe. Mas hoje fica até difícil avaliar profissional, porque os caras estão olhando quem ganha. É só quem ganha. Não tem graça nenhuma nisso, cara, porque só quem ganha, primeiro, que ganha um, né, no fim do dia. E outro, que você não vai avaliar o processo. E a estratégia, ela tem um impacto direto no processo. Muito bacana essa resposta, Vitor. Acho que com essa resposta do Pedro, a gente consegue atingir o objetivo do Futre XZ aqui, né? Que é exatamente trazer à tona essas pessoas, essas estratégias, tudo que está sendo discutido e executado fora das câmeras, do que o futebol acaba entregando, né? Como a gente falou, né, Pedro? Ninguém liga. Ninguém liga. Exatamente. Eu acho que... Não, e essa resposta foi muito interessante, e um ponto bacana que a gente tem para encerrar todo esse nosso papo aqui, Vitor, é também pedir pro Pedro, de alguma maneira, deixar o que ele tem lido, o que ele tem aprendido com os livros aí, para a gente colocar lá na certificação de executivo de futebol Futre 2024, tem uma lista dinâmica onde a gente vai colocando livros e sugestões e dicas. Eu, antes de pedir para o Pedro, eu me lembrei do Rápido e Devagar, do Daniel Kahneman, que tem uma passagem que é assim, alguns poucos golpes de sorte podem coroar um líder inconsequente com um ralo de presciência e coragem. O maquinário de sentido do nosso cérebro façam que vejamos o mundo como mais ordenado, simples, previsível e coerente do que realmente há. E eu acho que tem tudo a ver com essa resposta que ele deu, né? Daqui a pouco a gente está incensando e elogiando demais alguém que mais errou do que acertou. A bola bateu na trave e entrou, ou no fim do dia ele só tinha mais dinheiro, né, Pedro? Exatamente. Acho que a gente tem que estabelecer um debate muito mais profundo para avaliar o que é bom e o que é ruim, né? E eu acredito muito nisso, assim, acredito justamente quando você aprende muito na derrota, né, nos anos difíceis, né? E o Cruzeiro, por exemplo, teve um ano que a gente sabia que ia ter um ano turbulento, e quando você começa a olhar para o dia a dia, para as rotinas, porque a derrota te ensina muito, né? Você começa a refletir, cara, isso é bom? Né? O que a gente está fazendo é bom, de fato? A gente está conseguindo desenvolver o clube? E essa reflexão vem para mim a todo momento. E eu acho que a gente aprendeu, talvez não, com certeza a gente aprendeu muito mais nesse ano aqui, que está se encerrando, que foi um ano de estabilização do Cruzeiro na Série A, em que você namora ali com a zona do rebaixamento, do que um ano na Série B em que a gente ganhou praticamente tudo e foi campeão, né? E eu acho que esse ano que passou, a gente não só está formando uma cultura melhor, mas a gente também está formando gente, formando diretor executivo melhor, formando treinadores melhor, todo o staff que está no dia a dia do clube, e dos gestores que estão até mesmo em outras áreas, não necessariamente na gestão do futebol. E isso tem sido um grande aprendizado. E até em função disso, né, o livro que eu vou recomendar é O Lado Difícil das Situações Difíceis. Foi um amigo meu aí que me indicou, e justamente porque ele desmistifica a gestão, né? Ele desmistifica o resultado, né? Porque você passa por processos extremamente complicados, assim, por decisões que você precisa tomar, e muitas vezes as pessoas não têm a mínima ideia do nível de complexidade e às vezes de solidão que você tem para se tomar decisões difíceis, né? Porque no fim do dia as pessoas só estão preocupadas com o resultado, né? E só vão avaliar o resultado. Mas eu acho que a beleza do negócio está no processo. Eu tenho certeza disso. E eu acho que o processo que o Cruzeiro está passando como formação de clube, independente de se ganhar título ou não ganhar ali na frente, vai ser muito legal de contar, sabe? Vai ser muito legal de mostrar, porque você está tentando fazer algo diferente. Você está tentando confrontar a indústria, e eu acho que o fato de você liderar pelo exemplo, de mostrar que dá para fazer algumas coisas que normalmente as pessoas te dizem ou querem te comprovar que não dá para fazer, eu acho que isso é maior do que qualquer palavra, do que qualquer entrevista, do que qualquer coisa que você falar.
porque é o ato, né? É o ato que você está mostrando, cara, dá para fazer. Né? E eu acho que é isso que brilha os meus olhos e também de todo mundo que hoje faz parte do projeto do Cruzeiro. Puxa, Vitor, logo em seguida estaremos lendo o livro Pedro Martins sobre o processo, os processos do Cruzeiro, vai ser bem bacana. Mas, cara, muitíssimo obrigado, Pedro. Foi incrível, foi absolutamente incrível. Eu queria muito te trazer aqui, insisti muito para isso, porque eu sabia que tu tinha muito a falar, colaborar com a conceituação que as pessoas têm de um executivo de futebol, até desmistificar um pouco daquilo que tu chamou de contratador de jogador, mostrar a importância dos processos. Muito obrigado por estar aqui com a gente, Pedro. Tenho certeza que quem quer ser executivo de futebol se inspirou um pouco mais hoje. O pessoal que está lá no nosso grupo de alunos matriculados já para a nossa certificação vai receber esse podcast antes de todos e vai se inspirar também com as tuas palavras. Obrigado, Pedro. Trust the process. É isso, Edu, Vitor, muito obrigado pelo convite. Foi um prazer. Vocês sabem que eu sou um parceiro aí, gosto muito das iniciativas que vocês fazem. Pode contar sempre comigo. Valeu. Vitor. Valeu, Pedro. Não, só agradecer, foi excelente. E, pô, o papo... Acho que o Edu já colocou aí tudo que eu tinha para colocar, mas sem dúvida o papo fenomenal aí, com perdão do trocadilho também, do adjetivo fenomenal, mas agradeço aí a presença do Pedro e vamos em frente aí, foi excelente a conversa. Pô, eu não tinha captado esse trocadilho, hein? Eu não pego. Valeu, Pedro. Valeu, Pedro. Invaders, quem está chegando no Futuri EXZ, esse é só o começo, é só o segundo episódio. A gente vai conversar muito ainda. E quem tiver interesse na certificação executivo de futebol Futuri 2024, tá aí o QR Code, aponte e vamos em frente. Valeu, abraço, até a próxima.